E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dessa lista que tá dando tanto o que falar que a Rolling Stone lançou essa semana dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, tá? A gente vai comentar um pouco sobre isso, vamos entender um pouco do critério que eles usam, porque a gente viu algumas discussões rolando não somente aqui dos fãs brasileiros, que são fãs desses artistas americanos, mas também como dos próprios americanos, questionando certos trabalhos que não foram colocados como relevantes dentro dessa lista aí, tá? Vamos refletir comigo, vamos aí dar uma entendida sobre esse assunto. Fica comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito legal. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já quero aproveitar e te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A lista oficialmente foi lançada pela primeira vez no ano de 2003, no mês de dezembro, tá? Lá eles englobavam basicamente todos os artistas que vinham daquela década ali e também os que já tinham feito história na música. Porém, a lista foi atualizada, tanto que a gente vê muita gente que apareceu na primeira lista dos 500 melhores álbuns sendo repetidos, né, sua grande parte também nessa lista nova. Porém, a gente tava há décadas à frente, basicamente, da mudança de música da Beyoncé, o surgimento da Amy Winehouse, né, 2003, o primeiro álbum da Amy Winehouse só foi acontecer depois, a gente tava quase há 3 anos até a Amy Winehouse acontecer, lançar o álbum de maior sucesso dela, ser reconhecida, né, então assim... muita gente incrível aconteceu depois que essa lista foi lançada. Então, a Rolling Stone acredita que a melhor forma de poder fazer a atualização dessa lista é levar em consideração os grandes impactos que aconteceram nesses últimos anos aí na música que seriam interessantes de entrar nessa nova lista. Então, eles refizeram a lista por este motivo, de atualizar com coisas modernas que fizeram muito pela indústria. Além disso, a Rolling Stone fala que mais um motivo deles falarem sobre esse assunto foi que a gente passou por uma evolução muito grande musical e que muita gente que hoje é líder na indústria fonográfica, naquela época que saiu a lista, eles ainda estavam no ensino médio. Então, assim, não tinha acontecido tantas transformações e novas mentes tinham vindo para poder acrescentar na nossa cultura pop mundial, né? E com isso a gente teve vindo essas novas lendas e acontecendo esses novos produtores também musicais, que é importante dizer que não é levado somente em consideração os álbuns como o artista que fez o álbum, leva em comparação também os produtores musicais que foram relevantes no projeto e afins. Esse projeto da revista Rolling Stone teve envolvimento de várias pessoas importantes da indústria, não somente os artistas que avaliaram não somente os seus álbuns, mas também álbuns de outras pessoas, assim como também jornalistas, publicitários, produtores musicais, né? Porque, óbvio, os álbuns não são avaliados simplesmente por favoritismo, gente. Existe também todo um trabalho criterioso que avalia certas coisas que se destacam dentro de projetos musicais que merecem ser levados em consideração quando a gente vai falar de um álbum que ele é superior no que ele representa, tá? Isso é uma coisa que muita gente não pensa. A maior parte das pessoas vai direto pelo favoritismo, e que não é errado também, né? Porque você tem o direito de gostar do que você quiser. Mas quando é uma lista nesse tipo, a revista Rolling Stone é sempre muito séria com a aplicação que eles estão fazendo nesse tipo de esquema, fala, né? Enfim, para criar essa lista. Os resultados foram bem interessantes, porque 154 álbuns que entraram nessa lista são novos, tá? Isso é uma coisa importante de se dizer, porque na primeira lista, como eu disse, a gente estava chegando num começo de uma nova década, né? A gente estava apenas 3 anos dentro da nova década, então a gente já tinha uma cultura muito grande de música pop e outros gêneros musicais que bombaram antes. Então você vê que a maior parte dos discos que entrou, eles são referentes a pouco ali até o final dos anos 90, né? Nessa nova lista, que eles atualizaram com quase 20 anos a mais, a gente claramente vê que 154 álbuns que entraram ali, que vieram dessa nova geração, valeram muito a pena de entrar ali, porque são álbuns realmente incríveis.
Mas uma coisa que é muito fato dentro dessa nova lista da Rolling Stone é que o gênero do hip hop ele segue sendo o mais forte dentro ali de tudo. E é muito engraçado, gente, porque assim, a gente sempre espera que certos gêneros como rock ou pop vão ser o topo do mundo, mas o hip hop ele ainda é o do gênero mais escutado ever no mundo, né? E muita gente nem acredita nisso, porém pra você ver como que a gente é fechado dentro de uma bolha musical, né? E era óbvio que a maior parte dos discos que iam aparecer ali vinham desse gênero. Tem a gente ainda vê Prince com 2 álbuns no top 50 ali dos melhores álbuns dentre os 500. A gente vê, por exemplo, o disco The Miseducation of Lauryn Hill, que estava lá no fim da lista e ele saltou para um top 10. Então, assim, muita coisa aconteceu para um disco da Lauryn Hill, que naquela época era considerado novo, subir tudo isso, porque o álbum também construiu um legado e se tornou muito icônico. E isso é uma coisa importante. E o Marvin Gaye, que assumiu o primeiro lugar aí nessa nova lista. Então, assim, a gente teve muitas mudanças acontecendo, teve discos que ganharam mais relevância. Então, para vocês verem como que é o negócio, gente, a lista também se baseou muito no efeito do legado que os álbuns tiveram ao decorrer do tempo, como eles envelheceram. Porque tem muita música que envelhece e elas não ficam com o mesmo tato ou relevância que a gente normalmente vê em poucos anos, entende? Então, quando a gente avalia a primeira lista em comparação com essa nova, a gente tem claramente ali uma nova perspectiva de envelhecimento musical e legado que foi feita. Vamos citar agora aí alguns álbuns que ficaram nessa lista e suas posições para a gente poder avaliar. Geraram muita discussão esses álbuns aqui, é óbvio. Aqui eu vou falar só os que o pessoal do canal vai conhecer. Eu não vou falar de álbuns que são tão desconhecidos aqui, já que o nosso público aqui é pop, né? Então vamos falar dos discos pop que entraram nessa lista como os melhores de todos os tempos. A gente tem a Lauryn Hill entrando em 10º lugar aí, como eu disse, com Miseducation of Lauryn Hill, que é um álbum super incrível, já falei dele aqui no canal, e foi um álbum que envelheceu com um legado muito memorável, principalmente para a geração nova de artistas, né? Porque naquela época a Lauryn Hill era influenciada por esses artistas que apareceram na lista, independente do álbum dela ser bom. Então não tinha um legado ainda que podia ser construído. Porém, com o passar do tempo, a gente vê que cada vez mais a música dela vai envelhecendo e as mensagens não. Então você percebe que o pessoal realmente ainda inspira naquilo e é dito como um dos melhores álbuns de R&B de todos os tempos. Em 12º foi o Thriller do Michael Jackson. Achei que o Thriller poderia estar no top 10? Sim, eu acreditava, já que ele foi um dos álbuns revolucionários quando a gente fala no quesito pop, né? O mais revolucionário. Porém, a gente vê que o hip hop dominou o top 10, né? O que já é bem esperado, afinal de contas, a cultura desse aspecto dos Estados Unidos é muito mais forte no quesito do hip hop do que do pop. Então a gente até entende. O Lemonade da Beyoncé ficou em 32, achei incrível o Lemonade ser lembrado. Eu jurava que muita gente ia colocar ele talvez nesse ranking, mas ia botar mais lá pro final, já que ele é um álbum tão novo, né? O Lemonade tem o que de lançado, gente? 3 anos, 4 anos, entende? Então, assim, é muito pouco tempo para um álbum ser avaliado e ficar numa posição tão alta. Então eu achei bem interessante eles lembrarem disso. E óbvio, o Lemonade é um álbum muito necessário, porque todas as mensagens que aquele disco passa mudou muito a perspectiva de sociedade de muita gente que acompanha a Beyoncé. Porque com toda certeza, quem acompanhava a Beyoncé no começo da carreira não tinha a noção e perspectiva de sociedade que ela fez a mudança da visão do público dela ali no Lemonade. Ela ensinou o público coisas que a gente não conhece, até hoje ela segue fazendo isso. A gente vê isso, por exemplo, no Black King, que ela repetiu a mesma fórmula do Lemonade, porém, com uma cara muito mais de cultura antiga, né? Então, assim, ela evolui muito bem o público dela, então nada mais justo do que o Lemonade aparecer ali também e a Beyoncé tá aí nessa lista. O álbum Beyoncé também apareceu em 81, por mais que ele seja mais comercial do que o Lemonade, eu acredito que o efeito que esse álbum teve foi muito pela perspectiva de revolução de mercado que ele também gerou, né? Ele envelheceu muito bem porque ele mudou a forma das narrativas de contar histórias das músicas. Essa coisa de trazer o clipe para todas as faixas, entregar um produto visual que costura uma história e afins, eu acho que foi uma das coisas que mais foi forte para eles levarem em consideração e botarem esse álbum aí, né? Porque no quesito de repertório, o álbum é um disco pop, entende? Mas
a costura visual dele pesa muito mais do que só a música nesse aspecto. Em 99, aí no top 100, a gente teve a Taylor com o disco Red. Não esperava que o Red fosse entrar, achei que até o 1989 pudesse ficar mais acima, né? Porque o 1989 ganhou Grammy, teve uma aclamação enorme, a crítica elogiou horrores, mas o Red também, né? E o Red é um disco muito transitório, porque pega uma Taylor que veio ali de uma onda super de um country, mistura com uma onda pop, cria uma coisa nova e consegue fazer um crossover incrível de uma artista que era de um gênero completamente diferente para o outro. Então, assim, levar isso em consideração talvez é uma coisa que pese bastante. Óbvio que a produção musical do Red também é um quesito que a gente tem que tirar o chapéu, porque é muito bem feito, o álbum é muito bem colocado, masterização perfeita, mixagem impecável, entende? Então assim, gente, não tinha como estar fora também. O 21st da Adele ficou em 137, eu jurava que esse álbum pudesse aparecer, mas ele pudesse aparecer pelo menos num top 50, porém ele foi aparecer só em 137. Discordo? Discordo, porque é um álbum que, né, ele veio numa época e criou um legado onde o artista vocal não tava como tava, né, gente? E assim, a Adele foi uma das revoluções incríveis que apareceu na nova década no quesito de voz, né? E a gente teve a mesma revolução acontecendo com uma Mariah, com uma Christina Aguilera, e agora a gente teve uma Adele, que é uma grande voz. Então, assim, eu acho que podia estar um pouco mais acima, também pela forma que as músicas dela envelheceram, né? Ali, Adele depois de Amy Winehouse também, né? Maravilhosa. Quem apareceu quase aí no começo do fim da lista foi a Lana Del Rey com o Norman fucking Rockwell em 321. E realmente, o álbum é muito maravilhoso. E eu não esperava mesmo, fiquei muito surpreso com esse disco entrar. Eu até achei que outros discos da Lana podiam entrar no lugar do Norman fucking Rockwell. Porém, esse álbum parece que ele tomou um gosto muito maior da crítica do que os outros discos dela, né? Realmente, Lana mais que merecida tá aí, né? Uma das incríveis reinvenções da música pop que aconteceu nesses últimos tempos. 393 a gente teve também aí o 1989 da Taylor, que eu falei agora mesmo que eu achei que poderia estar mais acima, né, já que o álbum é super aclamado, ganhou Grammy e afins. Mas tá numa posição ainda muito bom, você tá entre os 500 álbuns de todos os tempos. Quantos álbuns existem por aí, gente? E conseguir aparecer? Não é pra todos. Uma pessoa que eu jurava que não fosse aparecer era a Billie Eilish, e ela apareceu em 397 com o disco When We All Fell Asleep, Where Do We Go? Um álbum que foi revolucionário para essa nova geração. Jurava que a Rolling Stone jamais ia colocar um álbum tão recente como foi esse disco numa lista de melhores álbuns de todos os tempos. Mas a gente precisa salientar, né, que esse novo pop que ela trouxe com esse tom mais melancólico foi uma coisa nova dentro da indústria, né? E para uma nova geração que estava começando a acompanhar a música pop ali, a Billie é um exemplo muito bom para poder ser seguido. 441 colocaram Blackout da Britney Spears. Eu não esperava que esse álbum fosse entrar nessa lista, juro. Eu achei até que poderiam aparecer álbuns da Madonna nessa lista que não apareceram, que a gente já vai falar. Mas enfim, o Blackout é um álbum incrível, né, gente? Eu acredito que todo mundo vai concordar comigo, que é um dos álbuns de maior transição da Britney, né? O In The Zone é o álbum mais maduro, talvez, da Britney no quesito de mudança de som, uma coisa mais alternativa. Mas o Blackout leva ela para um patamar completamente contra a cultura do que na época estava bombando, né? Porque na época que o Blackout veio, a gente estava vivendo uma onda de hip hop muito forte. E a Britney trazer um dance underground como aquele álbum era realmente para criar uma marca no mercado como uma coisa contra a cultura. E assim, conseguiu criar. A gente vê que até hoje para estar numa lista da Rolling Stone, né, numa posição aí entre os 500 melhores álbuns, é porque realmente o disco teve tchaca la tchaca. Em 460, o Melodrama da Lorde. Eu jurava que esse álbum talvez aparecesse mais pra cima. Eu não imaginei que ele ia ficar tão perto do final da lista.
tá? Porque ele realmente é um disco muito incrível, muito refinado. E assim, a Lorde, ela é uma artista que ela desperta até hoje na gente muita curiosidade, porque tudo sobre ela é sempre muito misterioso. A Lorde não é o tipo de artista que ela tem um Twitter que ela fica, ai gente, tudo bom? Ai, tô tomando aqui um frappuccino. Ela não é essa pessoa. A Lorde, a gente nunca sabe o que ela tá fazendo, a gente nunca sabe o que ela tá criando. Ela é sempre muito misteriosa. Talvez isso seja, né, o que faz a música dela ficar tão incrível e interessante. É a gente ter o desejo de entender mais sobre quem ela é, já que ela é tão misteriosa. 485 nós tivemos o Born This Way da Lady Gaga. Nada mais justo, né? Um álbum que foi muito libertador para uma geração inteira, que foi basicamente o murro na porta do armário que quebrou pra gente poder ser quem a gente é hoje, né? É um dos álbuns, assim, mais políticos no quesito de ativismo LGBT, eu acredito, porque a gente realmente vê histórias que esse álbum fez parte, né? Uma geração, essa nova geração agora, que as pessoas estão tendo muito mais liberdade. Se a gente voltar 10 anos atrás, quando o Born This Way foi lançado, vocês vão saber o que eu tô falando, não era desse jeito que a gente tem hoje. Então evoluímos muito depois de Born This Way. Nada mais justo do que ver um álbum desse dentro dessa lista aí também. Em 491, uma pessoa que eu não acreditei também, o Harry Styles entrando com o Fine Line dele. O Fine Line realmente é um álbum muito legal e você claramente vê que as inspirações que ele trouxe ali são muito fora da caixa do que ele criou basicamente ali com One Direction na vida toda e também no primeiro álbum dele, que é muito bom, né? É uma outra vertente. E nada mais justo do que ser reconhecido. Então assim, o que vocês acharam dessa lista? Vocês deram uma passada de olho na lista? Vou deixar linkado ela aqui embaixo para vocês poderem ir lá dar uma olhada nela. Comenta aqui se vocês achavam que certos álbuns poderiam estar mais para cima. Enfim, comenta aqui que eu quero saber sua opinião sobre essa lista e sobre esses álbuns também que eu citei aqui, tá bom? Ó, um beijo gigantesco para vocês e até o próximo vídeo nosso. Aí.